Boa noite, igreja. É bom estarmos aqui, né? Glória a Jesus. É bom estarmos aqui e é bom quando a presença de Jesus aqui se torna palpável, né? É melhor ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 21. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema aí, ó, os remendos da vida. E eu quero ler esse texto e você vai entender porque a palavra tem esse nome. Amém? Marcos 2, 21. Acharam? Jesus, nós te apresentamos essa palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações conforme a tua vontade. Que essa palavra seja espírito e vida. Que essa palavra realmente nos molde e transforme conforme a tua vontade. Que sejamos apontados para o teu querer, direcionados para a tua vontade, alinhados com a tua verdade e colocados em ti, Senhor, segundo o teu coração e não segundo o nosso. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, sermos feitos conforme a tua visão para nós e o teu querer para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso vai dizer o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Amém? Eu quero falar um pouquinho a respeito desse texto e eu quero que você preste bastante atenção aqui. Do que Jesus estava falando quando ele liberou esta frase, esta afirmação. Os discípulos dos fariseus estavam questionando por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí Jesus pegou e explicou, olha, é impossível que se faça jejum enquanto o noivo ainda está na festa. E ele falava dele mesmo como noivo, ou seja, que era a razão das pessoas festejarem. E enquanto ele estivesse ali, eles não precisariam jejuar. E aí ele diz, eu não lembro se no Evangelho de Marcos em específico, mas esse texto tem 3 evangelhos diferentes, Mateus, Lucas e Marcos. E ele vai dizer, olha, quando o noivo for tirado deles, eles terão que jejuar. E aí é interessante que após esta afirmação, ele coloca duas frases muito peculiares do Evangelho, que é esta: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque senão o remendo novo forçará o tecido e o rasgo se tornará pior. E aí ele emenda aí uma segunda afirmação que diz: ninguém coloca vinho novo em odre velho. Essa é bem mais conhecida e bem mais falada. Porque o vinho vai forçar o odre e vai perder-se tanto o odre quanto o vinho. E do que Jesus estava falando? Jesus obviamente estava falando que enquanto os discípulos dos fariseus quisessem fazer as coisas da mesma forma, não iria dar certo. E se eles tentassem colocar uma nova movimentação e uma nova forma em cima de uma estrutura antiga, em cima de uma velha estrutura de mentalidade, de entendimento a respeito das coisas, ou seja, um pedaço de pano novo numa estrutura velha, aquilo ia se romper, ia se tornar pior. E o mesmo exemplo é para o vinho. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é justamente em Jesus ter usado o exemplo da roupa. E o que veio ministrando meu coração a respeito deste versículo foi justamente o fato de Jesus ter usado uma roupa como exemplo. E é interessante porque quando nós viemos para os nossos dias, roupa para nós, assim como a maioria das coisas, é muito descartável. Roupa para nós, literalmente, tem algumas que a gente acaba gostando mais, usando mais tempo. A gente vai até dar aquela esgarçada, até ficar velhinha, e de repente ficar velhinha, a gente começa a usar em casa, não é assim? Né? Não sai mais na rua com aquela roupa, mas usa em casa todo dia. E a gente gosta de algumas roupas. Mas na sua grande maioria, roupa para nós é muito descartável. Certo? A gente doa com facilidade. Às vezes a roupa nem está tão velha assim, a gente já fala, comprei outra nova, deixa eu dar essa daqui que eu não gosto muito dela mesmo. Mas quando nós vamos para os dias de Jesus, roupa era um artigo de custo muito alto, e as pessoas valorizavam muito as roupas. E o que elas faziam? Usavam literalmente até acabar.
Então, quando Jesus dá esse exemplo, falando de uma roupa velha na qual se coloca um pedaço de tecido novo para se fazer um remendo, as pessoas automaticamente entenderam o que ele estava querendo dizer, porque naquele tempo era muito comum isso acontecer. E ainda é, né? De vez em quando alguém leva alguma roupa para a costureira aí para dar um jeitinho, alguma coisa, sim ou não? Sim, mas naquele tempo muito mais. E é interessante que, quando nós falamos de roupa, e a gente fala de fazer qualquer ajuste, ou qualquer remendo, ou qualquer coisa que a gente tenha que fazer. Se a gente pega uma roupa e leva lá na costureira, a primeira coisa que ela vai fazer, a costureira vai fazer, ou o costureiro vai fazer, ou o alfaiate vai fazer, é pegar aquela roupa, enfiar a mão dentro e virar do avesso, para ver se tem como fazer o que você está pedindo. É ou não é? Por quê? Porque a realidade da estruturação de uma roupa não está naquilo que ela mostra para o lado de fora. Mas a realidade da estruturação de uma roupa está naquilo que ela é por dentro. A realidade da estruturação de uma roupa é aquilo que ela é do avesso, e não aquilo que ela está demonstrando. Existem vestidos lindos, roupas lindas. A roupa de homem é mais simples, né, gente? Não mostra tanto, mas existem vestidos lindos de mulheres que, se você vira do avesso, fica uma coisa horrorosa. Sim ou não? Sim. Porque do avesso não faz sentido. Porque o sentido daquela roupa é o que ela mostra para o lado de fora. E, infelizmente, muitas vezes nós conduzimos a nossa vida assim. Ela faz sentido só daquilo que nós mostramos para o lado de fora. Porque o lado de dentro é um verdadeiro avesso cheio de costuras e retalhos, do qual nós não queremos mostrar para o lado de fora. Então, muitas vezes, a gente tem um avesso que não condiz da realidade que nós mostramos para o lado de fora. Muitas vezes, nós temos um lado de dentro inteirinho remendado, inteirinho cheio de retalhos, de remendos, para tentar tampar uma realidade que nós tentamos não mostrar para o lado de fora. E às vezes, dentro disso, existe alguma costura torta que foi feita dentro da nossa estruturação, eu já vou falar um pouco sobre isso, e que muitas vezes nós fazemos de tudo para tampar. E aí eu quero falar um pouco sobre a forma que fomos desenhados e a forma que fomos costurados. Preste atenção nisso que eu vou falar. Davi, no Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus antes que cada um deles existisse. Eu costumo usar esse texto é para eu me apoiar nisso que eu falo, mas eu gosto desse, porque para mim é o mais completo. Esse texto, ele fala para mim do esboço que Deus fez a meu respeito. Quando Davi diz que todos os meus dias estavam escritos, ele não estava falando de destino. Ele estava falando de um desenho. De um desenho de como Deus gostaria que eu vivesse cada um dos meus dias. Só que Deus concebeu para mim, para você, para todos nós, o direito de escolhermos como viver. A oportunidade de responder para Deus em obediência e vivermos a vontade dEle, e a oportunidade de respondermos para Deus em desobediência e segundo a vontade do nosso coração, vivendo em desacordo com aquilo que Ele tem para nós. Então eu costumo dizer que esse esboço que Deus fez, e aí trazendo bem para o mundo da moda, eu entendo muito pouco de moda. Tem hora que eu ponho umas roupas lá em casa, a Alaine olha para mim e fala: pelo amor de Deus, você não vai sair desse jeito, né? Qual homem é assim, gente? Totalmente Shrek quanto à moda, né? O grão. Então, eu falo: por que tá feio? Ela fala: horrível. Eu falo: tá bom, eu troco, que roupa eu ponho então? Mas eu sei que uma roupa, para ser concebida, primeiro ela passa por um desenho. Um estilista teve que sentar numa mesa, colocar um papel em branco e fazer um esboço daquilo que ele queria que fosse criado. Assim foi quando Deus te esboçou na eternidade. E aí ele usou duas matérias-primas principais. E quais foram? Um óvulo e um espermatozoide. O tecido e a linha. E o ventre da sua mãe como agulha. É por isso que o salmista diz que ele foi
entretecido no ventre da mãe. Ele estava sendo alinhavado, construído, estruturado. E Deus não errou nisso. Deus não errou quando escolheu o teu tecido parecidinho com o da tua mãe. Deus não errou quando escolheu a tua linha parecidinha com o do seu pai. Deus não erra nessas coisas. O problema é que quando a gente chegou no mundo, a gente ainda estava só alinhavado. Então alguém pegou você e colocou numa máquina de costura e começou a passar costuras em você. E o que foi isso, pastor? Primeiro foram seus pais. Costuras foram sendo passadas aí de uma casa, às vezes bem estruturada, ou de uma casa não bem estruturada, não tão bem estruturada assim. E se os pais era um homem e uma mulher de Deus, pode ser que eles oraram buscando de Deus qual que era o desenho que você tinha. E mesmo que eles fossem homens e mulheres de Deus, em momentos específicos eles erraram quanto ao desenho que Deus tinha para você. Sem dúvida, porque são humanos e todo ser humano erra. E às vezes uma costurinha saiu torta. Só que aí você foi crescendo, você passou a ter amigos, vivências, experiências próprias, traumas que vieram para a tua vida, então costuras foram sendo passadas ali. E às vezes você saiu um pouco fora do modelo que Deus tinha para você. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Roupa é feita para um manequim específico. Sim ou não? Então Deus te fez para caber na exatidão do propósito dele. E muitas vezes você está se movendo diante das costuras que a vida te fez. E Deus não quer que você se mova a partir das costuras que foram feitas em você pela vida. Deus quer que você se mova segundo a estruturação que Ele determinou que você viva. Deus te fez para caber em algo específico. Deus te fez para cumprir um propósito na terra conforme a vontade dEle. O problema é que muitas vezes você fica fugindo por causa das dores que a vida te causou, por causa dos medos que a vida te colocou, por causa dos rancores que foram causados em você. Então você vive como um fugitivo, fora do propósito, fora daquilo que Deus tem para você, fora daquilo que Deus quer te usar. Você é uma roupa que Deus estabeleceu para encaixar em uma área específica, para que cubra pessoas específicas, para que abençoe pessoas específicas. Deus quer te usar segundo o desenho que Ele fez de você na eternidade. Então hoje é um dia que Deus quer te reestruturar. Hoje Deus quer te colocar na numeração certa, para o propósito certo. Hoje Deus quer te livrar das costuras velhas, dos furos que essas costuras causaram, para que você seja um tecido novo de uma roupa nova, para que você viva uma novidade de vida. Porque eu só vivo, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu me sujeitar à vontade dEle. Enquanto eu estiver vivendo segundo a minha vontade, a boa, agradável e perfeita, a vontade dEle para mim não se estabelece. E isso é um processo. E é interessante que quando nós somos costurados em lugares que não queríamos, porque todo mundo aqui recebeu algumas costuras que você não queria ter. Alguns lugares que foram costurados em você, que hoje você olha para você mesmo e fala, eu não queria ser assim. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Todo mundo tem áreas na vida que não gostaria que fosse daquele jeito. O problema é que muitas vezes, ao invés de nos sujeitarmos a Deus, nós ficamos tentando forçar uma mudança a partir daquilo que nós entendemos. Então a gente entende aqui que não pode ser dessa forma, a gente entende aqui que não deve ser mais assim ou assado, e a gente fica forçando a costura. E quando a gente força a costura, normalmente a gente vai ter um problema, um rasgo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, não force a costura. O costureiro vai te refazer hoje. Às vezes a gente vê alguma coisa que está errada em nós e a gente fica forçando a costura e de repente
rasga. Por quê? Porque às vezes o tecido já está frágil. E por que o tecido está frágil, pastor? Pelos desgastes da vida. Todo tecido usado demais, ele vai ficando frágil porque está desgastado pelo uso. E às vezes aquela área incomoda tanto que a gente fica esfregando e desgastando o tecido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai sendo esfregado naquilo ali porque você não quer daquele jeito e o tecido vai se desgastando. E você vai forçando a costura e de repente aquilo abre um rasgo. E os rasgos da vida, como dói. Como dói. Por quê? Porque a gente forçou um ambiente que a gente não está disponível para ser curado. A gente só não quer ser igual, mas não quer ser mudado. Quem que entende o que eu estou falando? Porque a mudança passa por um processo. Então muitas vezes eu forço uma situação para que eu seja diferente, mas eu não me submeto ao processo de ser descosturado. Porque ser descosturado demora. Quem já virou uma roupa do avesso e tentou descosturar? É difícil, é lento. É ponto por ponto. Só que os processos de Deus são assim, ponto por ponto. O problema é que muitas vezes a gente fica forçando e vai desgastando a situação, vai desgastando os ambientes. E esse desgaste muitas vezes atrapalha os nossos relacionamentos com as pessoas. Esses desgastes nos atrapalham emocionalmente, nos impedem de dormir, nos impedem de ter paz. Esses desgastes fazem a gente perder trabalho. Esses desgastes fazem com que nós não venhamos a nos desenvolver com todo o potencial que nós temos na vida, que Deus nos deu, que nós adquirimos através de estudos e de capacitação. E obviamente nos deixa longe do propósito, daquilo que Deus tinha para nós. Tem áreas que a gente, tantas áreas que a gente não gosta na nossa vida, que a gente fica esfregando, para tentar fazer parecer diferente. O que é esfregar, pastor? Esfregar é mais ou menos assim. Quem já esteve com uma roupa limpa, que caiu lá uma gotinha de ketchup, um pinguinho de massa de tomate, ou que você estava comendo um lanche e dá aquele pingo no colo, né? Bem na borda assim da camisa, ou da blusa, ou do vestido. Aí cai e fica aquela manchinha. Aí você fica incomodado com aquela manchinha. O que você faz? Vai no banheiro, pega água, molha alguma coisa e esfrega. Sim ou não? Esfrega porque você está descontente com a mancha. Mas foi involuntário. Foi ou não foi involuntário? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes algumas marcas na sua vida foram involuntárias. Você não se colocou nessa situação. Mas elas bateram em você e te mancharam. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Temos dificuldades, temos problemas, temos enfrentamentos na vida, temos dores que temos que viver. Sim ou não? Sim. Agora, qual que é o nosso problema? O problema é que ao invés de deixarmos a mancha ali e reconhecermos que precisamos de uma limpeza para poder ser limpos, a gente fica insistindo em limpar a nossa forma. E aí aquilo que era uma manchinha vira um borrão. Só que nós temos mais prazer em olhar para o outro e falar assim: caiu, tentei limpar, mas não deu, do que ignorar a mancha e seguir a vida até que a máquina de lavar ou a lavanderia faça o papel que tem que fazer na nossa vida. Às vezes as manchas da vida caíram em nós e a gente fica esfregando coisas, desgastando o tecido, só para poder ter argumento para falar para os outros assim: eu tentei, mas não consegui, eu me esforcei, mas a mancha não saiu. Nossa, eu fiz de tudo, mas não pude, não fui compreendido. Tá vendo? A mancha piorou. Mas não saiu. Por quê? Porque existe um lugar de limpeza para nós. E esse lugar é no Senhor. Ele tem o sabão do lavandeiro, diz o profeta. Existe um lugar de limpeza para nós. E existe um lugar de reconstrução nos ambientes em que nós estamos desgastados. Existe um processo para nos refazer. E Jesus quer que nós entremos nesse processo. Uma outra coisa que acontece, e que também é involuntária, é aquele velho enroscão.
Quem já deu um enroscão e perdeu a roupa? Só eu. Está passando em algum lugar, de repente tem uma ponta de alguma coisa, e dá aquele rasgou, já era. Quem já foi pôr uma calça daquelas que tem os rasgadinhos assim, enroscou o dedão no buraco e abriu? Vai pôr rápido, né? Do jeito que você envia. Todo mundo já passou por um enroscão. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Nas costuras da vida, existem momentos que você vai acabar enroscando em alguma coisa ou em alguém. E o rasgo vai ser não intencional, mas vai abrir. Quem aqui já teve treta com pessoas que não queria ter treta e de repente você viu a treta acontecer e você falou, meu Deus, e agora? Rasgou. Quem já viu isso acontecer, gente? Interagem comigo, gente. Quem já viu? Pode levantar a mão, quem já viu, aleluia, eu já vi também. E de repente você dá aqueles barrão e você só escuta rasgada, e você olha para trás e fala, meu Deus, e agora? Rasgou. E qual que é o detalhe de quando rasga? Às vezes o lugar que rasgou era um lugar bom, forte, não tinha tecido velho. Só que eu vou te falar uma coisa. Para os ambientes da terra cabe um remendo. Para a vontade de Deus não cabe um remendo. Porque Deus não é Deus de remendos. Deus é Deus de reconstrução. Deus é Deus que refaz as coisas. Ele não trabalha com remendos, porque remendo eu preciso pegar um tecido diferente. Sim ou não? Remendo normalmente eu preciso ficar procurando uma linha que bata mais ou menos com a cor. Deus não vai ficar usando remendos para você ficar parecendo um trapo pelo avesso. Não, Jesus vai usar o tecido original com a linha original para refazer a trama da tua vida, para reconstruir os enlaces que te fizeram uma pessoa nele. É isso que ele quer fazer. Agora, para que Jesus comece a fazer algo em nós, a primeira coisa que nós temos que deixar, o primeiro passo, é voluntariamente se entregar para ser virado do avesso. Pegou? O problema é que nós resistimos quanto a sermos virados do avesso. Por quê? Porque nós não queremos mostrar a realidade do que há dentro de nós. Todo mundo guarda um quartinho sujo, todo mundo guarda um lugarzinho oculto, todo mundo tenta esconder alguma coisa que não quer mostrar para as pessoas. E o primeiro passo para que Jesus possa fazer algo em você é voluntariamente se entregar, para que Ele enfie a mão dentro de você. Pegue lá no seu final, porque é assim que a costureira faz, não é? Pega lá na gola e traga, te virando completamente do avesso. Para te largar assim? Não. Não, porque quando uma pessoa vai buscar a roupa na costureira, não está do avesso. Está pendurado num cabide do jeitinho que ela esperava que estivesse. Sim ou não? Sim. E vamos ser sinceros, ninguém vai olhar do lado de dentro para ver o que a costureira fez. Só quer ver se pro lado de fora ficou legal. Então sabe o que eu tenho para falar para você? Quando Deus estiver te mexendo por dentro, existirão pessoas que verão o seu avesso, mas não para te expor, para ajudar na cura daquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Só para que depois você manifeste a exatidão daquilo que Ele quer que você se torne. Só para que depois você resplandeça a glória de Deus. Só para que depois você se mostre como uma pessoa curada, sarada e pronta para agir no avesso de outra pessoa, para ser transformado por Ele. Jesus não quer te expor quando te vira do avesso. Não, Jesus quer te curar quando te vira do avesso. Jesus não quer te expor quando te rasga, quando permite que você seja rasgado. Jesus não quer te expor, Ele só quer mostrar para você que é necessário você se entregar para que as coisas mudem na tua vida. Então alguns rasgos e algumas manchas da vida, pare de lutar com as suas próprias mãos, entregue-se voluntariamente, para que Jesus faça na tua vida conforme a vontade dEle. Então alguns rasgos da vida, querido, e algumas manchas, é só Jesus tentando te atrair para o ateliê dEle. É
só Jesus tentando te atrair para o lugar de cura e restauração que Ele tem para você. Para o lugar de desmanchar algumas costuras e colocar as costuras no lugar certo. Mexer com a tua estruturação, mudar o teu modelo. Porque o modelo que foi construído pelas coisas da vida às vezes não está em acordo com a vontade dele, com o esboço original. Ele vai colocar você em cima da bancada dele, ele vai abrir o esboço original, vai colocar do lado e vai falar: deixa eu ver por onde eu começo. Só que na maioria das vezes os rasgos serão necessários. Agora, qual que é o problema? O problema é que muitas vezes eu não sei agir com o rasgo. Por quê? Porque eu vou trabalhar o remendo por minha conta. E se eu coloco remendo novo, eu venho na igreja, recebo uma palavra, aleluia, recebi a palavra. Aí eu vou, coloco aquela palavra sobre uma estruturação velha de vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu não sou transformado, eu só sou remendado. Estão pegando o que eu estou querendo dizer? Então eu pego uma pequena coisa da escritura, tento aplicar na minha vida e falar: agora eu vou vencer. Mas eu vou vencer sendo o mesmo? Eu vou colher coisas novas plantando as mesmas coisas ruins? Eu vou seguir por novos caminhos tendo os mesmos passos? Eu vou ser uma nova construção de uma nova roupa apreciada pelas pessoas, tendo o interior do mesmo jeito? Tendo o avesso da mesma forma? Não será possível. Então a palavra de Deus não é para eu tirar ela em pedaços e colocar dentro de mim como remendos. A palavra de Deus é para gerar dentro de mim a possibilidade de uma reconstrução dessa roupa, de uma restauração desse tecido, de uma reconstrução dessas tramas que te entreteceram. É isso que Deus quer fazer em nós. É isso que Deus quer fazer em nós. Então não aplique a palavra de Deus pela metade. Não tente usar só as partes que cabem para a tua ação, para a sua ação. Mas pegue toda ela num contexto e jogue para dentro de você para que haja uma transformação. Porque uma transformação vai gerar uma ação regenerada a partir do Cristo. E não uma ação moldada pelo que eu entendi, peguei o remendo, coloquei em mim, então agora, aqui, eu vou agir assim. Não, Jesus não quer que você mude a sua ação. Jesus quer gerar em você uma transformação. Por completo. Como ele vai fazer isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Primeiros Coríntios 2:11, coloca uma versão, por favor, de qualquer Bíblia da Almeida, não coloca NVI não, por favor. Por que eu estou pedindo para trocar? Porque não tem, nesse texto, no original, não tem nada de pensamento. Nenhuma palavra que indique mente, pensamento e mentalidade. Por isso que põe qualquer versão da Almeida. Isso aí, ó. Ninguém... Não, essa não está legal também não. Põe Almeida, qualquer uma da Almeida. Vai chegar. Está vindo. Calma. Eu tinha que ter avisado antes, né? Tem uma Almeida Fiel aí que ela é boa. Colocou de manhã para mim. Aí fala de pensamento também. Não é pensamento no grego. Eu vou ler o que está aqui anotado aqui para mim. Porque foi... Aleluia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Preste atenção nisso que eu vou falar. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Não tem a ver só com pensamento, tem a ver com toda a estruturação do homem, do ser humano, senão o espírito do homem que nele está. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém conhece o teu avesso melhor do que o espírito que está dentro de você. E eu não estou falando do Espírito Santo não, estou falando do teu espírito.
É isso que o apóstolo Paulo afirma aí. Que ninguém conhece melhor você mesmo por dentro do que o teu espírito que está dentro de você. Pastor, o que é o meu espírito, pastor? O que é isso? Vou explicar rapidinho para você. Você é um ser tricotômico. O que é isso, pastor? Você não tem só uma anatomia humana externa de um corpo. Você tem uma tricotomia. É o teu corpo, é a tua alma e é o teu espírito. Você é composto por 3 essências. A primeira essência do corpo é aquilo que te liga ao mundo físico. A segunda essência da alma é o teu intelecto, é as coisas do homem, é o seu ser interior. É quem você é como você foi construído, costurado. E o teu espírito é aquilo que te dá vida e que está dentro de você para te conectar com aquilo que é eterno, com aquilo que é Deus, com aquilo que é poderoso. É o fôlego de vida, é a centelha de Deus colocada dentro de você. E que é aquilo que tem capacidade de te conectar com a eternidade, com aquilo que é sobrenatural. É o teu espírito. Aí que ele está falando, o apóstolo Paulo, ninguém conhece melhor o que tem dentro de você. Ninguém conhece as suas costuras melhor do que o espírito que está dentro de você. Aí você fala assim, pastor, e daí? Sim, eu concordo, e daí? Se não tivesse a próxima frase do versículo. Coloca o versículo, por favor, para mim. Que vai dizer assim, assim também... Não é esse, é o mesmo, 11. Isso, 11, aí. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Olha o que ele está falando, dentro de você tem um Espírito que conhece todos os teus remendos, todas as suas costuras, todos os lugares que está errado, toda a forma errada que tem dentro de você. Onde está esse Espírito? Repete assim comigo. Dentro de mim. E não queira que saia não, viu? Porque se sair, você morre. Tá bom? Esse Espírito é o que te dá vida. Legal. Só que aí, aqui está escrito que ninguém conhece melhor as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Muito doida. Onde está o Espírito de Deus mesmo? No mesmo lugar que o teu Espírito está, dentro de você. Então o que acontece? O teu Espírito sozinho não é capaz de te refazer por dentro, é óbvio, ele não tem essa função. Mas quando o teu Espírito se conecta com o Espírito de Deus, então você pode começar a ser reestruturado internamente. Refeito, reconstruído. É onde Jesus pode começar a agir na tua vida. Sabe por quê? Porque ele não quer pegar um novo pano, ele não quer trazer um tecido de um modelo diferente, ele não quer pegar um remendo e nem pegar uma outra coisa para colocar dentro de você. Não, ele vai fazer aquilo que para o homem é completamente impossível. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E o que é impossível para o homem? Cata um remendo, um pano velho e faz ele virar um pano novo de novo. Tem jeito? Não para mim. Mas para Deus tem. Porque Deus nunca joga fora o velho. Você nunca vai virar um pano de chão. Você nunca vai virar um trapo de limpeza. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu, Ele te elegeu. Você é filho, escolhido por Ele. E Ele não desistiu de te transformar naquilo que Ele projetou para você. Entendeu? Ele não desistiu de fazer você a exatidão da vontade dele. Ele não desistiu da tua vida, ele não te largou para o lado. Ele não te jogou no quartinho sujo e nem te colocou no quartinho de despejo, na lavanderia, para você ser um pano de chão, não. Sabe por quê? Porque o que vira pano de chão na minha casa é os meus panos velhos. Mas diante de Deus, qualquer pano velho pode ser transformado em um pano novo de novo. Não segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Porque Ele não vai colocar um novo modelo, nem uma nova estampa. Ele vai fazer você ser alguém reconstruído nele, segundo o projeto e o plano que Ele estabeleceu para você desde a eternidade. Ele quer te fazer de novo. Novo de novo. Ele quer fazer nova todas as coisas, mas não é coisas novas, é nova todas as coisas, é diferente. Deus não quer fazer coisas novas em você, também quer, Ele também vai fazer coisas novas. Mas antes de fazer qualquer coisa nova, Ele quer fazer você novo de novo.
fazer nova todas as coisas. Essas coisas que estão aí dentro envelhecidas, amarradas, doloridas, cheias de coisas ruins, Jesus quer curar, quer mudar, quer transformar, quer te colocar no lugar, quer te fazer de novo. Aí sabe o que é interessante? Se o Espírito de Deus está dentro de mim, pastor, qual que é a melhor ferramenta? Qual que é a melhor máquina de costura para eu deixar o Espírito Santo de Deus usar? A oração em línguas. Por que oração em línguas, pastor? Porque a Bíblia diz assim, que quando eu estou orando em línguas, a minha mente realmente não interfere na oração e nem entende o que está sendo orado. Mas o Espírito que está dentro de mim apresenta para Deus todas as minhas necessidades, até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até aquilo que é impossível de ser expressado com a minha voz, o Espírito que está dentro de mim, juntamente com o Espírito de Deus, pode colocar esse clamor diante de Deus para que eu seja reconstruído por dentro. Então você tem uma ferramenta violenta para que você use, para que toda a tua estruturação vai sendo mudada. É você orar em línguas e buscar a presença de Deus o tempo todo. Está lá no trabalho, está na frente do computador, vai falando em línguas. Pastor, vão me achar louco. É melhor ser louco do que ser velho, rasgado, remendado. Deixa o Espírito fluir dentro de você. E você pode estar pensando, pastor, não fala nesse negócio aí não. O que é esse trem aí? De falar em línguas. É só você começar a pedir para o Espírito Santo te batizar. Que eu tenho certeza que esse dom vai vir junto com o batismo. Por que esse dom vem? Porque a Bíblia diz que os dons do Espírito são dados para aquilo que for útil. E nada mais útil do que você ser renovado por dentro. Porque tudo o resto que Jesus vai fazer com os outros dons espirituais parte do princípio de você ser transformado primeiro. Pastor, tem mais algum jeito? Tem. Se rendendo a cada dia. Por quê? Porque Ele já fez na cruz por nós aquilo que é impossível para nós fazermos. Vamos ler um último versículo para a gente finalizar essa mensagem, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Aí pode pôr na NVI normal, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aí. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo, todos morreram. Então Jesus morreu por mim, logo eu morri também. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, Jesus morreu por você, logo você morreu também. Fala para ele. Pastor, como assim morreu, pastor? Que é isso? Querido, deixa eu te explicar uma coisa, não tem a ver com a morte física. Uma vez que Cristo morreu fisicamente, mas não morreu espiritualmente, Ele foi ressuscitado. Ele me deu a condição de me entregar voluntariamente para morrer para mim mesmo, ou seja, me deixar ser virado do avesso. Morrer para a minha aparência, morrer para a minha individualidade, morrer para o meu nariz em pé, morrer para o meu orgulho, morrer para o meu individualismo, morrer para os meus medos, morrer para os meus traumas, morrer para as minhas dores, morrer para aquelas coisas que precisam morrer dentro de mim. Para quê? É as costuras que precisam ser tiradas. Uma vez que Ele morreu por nós, obviamente todos nós morremos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o que ele está falando? A tua vida daqui para frente, querido, vai ser segundo a vontade de Deus, vai ser segundo aquilo que Deus tem para você. Já não tem a ver mais com aquilo que eu quero, tem a ver com a vontade de Deus para mim. Já não tem a ver mais com as minhas próprias vontades, com eu fazer os meus planos, colocar na presença de Deus e falar, Deus, abençoa isso que eu quero fazer. Não é assim que Jesus quer que você ande. Jesus quer que antes de você fazer os seus planos, você ore, Senhor, eu tenho planos a fazer, o que o Senhor quer que eu faça? Muda completamente. Muda ou não muda? Normalmente a gente quer planejar tudo e a gente quer a bênção de Deus como um selo de aprovação, sabe assim? Deus, aprova aí o que eu quero fazer.
Jesus não quer ser o seu selo de aprovação. Ele quer ser a sua realidade de transformação. Então aí a tua oração vai mudar de foco. Você vai orar ela antes. Deus, eu tenho planos a fazer. O que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu tenho coisas para construir. Como o Senhor quer que eu construa? Deus, eu tenho coisas para estabelecer. Como o Senhor quer que eu estabeleça? Aí você vai entender o que é sabedoria vinda do alto. Aí você vai entender o que é projeto maravilhoso vindo da parte de Deus que você nunca imaginava fazer. Aí você vai ver prosperidade vinda de Deus que você fala assim, não tem a ver comigo, eu não tenho essa capacidade. Mas Deus está fazendo. É isso. Mas vamos continuar o texto. Na onde a gente estava, pode projetar de novo para nós. É o próximo. Isso. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está falando. Olha, agora quando você olhar para as pessoas, já não considera elas só por aquilo que você vê no exterior, só do ponto de vista humano. Sabe por quê? Porque as pessoas que a gente mais condena, quando a gente senta para conversar com essas pessoas e vai entender como ela foi estruturada, que tipo de costuras que ela tem, o que a vida fez com ela, a maioria das vezes eu olho para a pessoa e falo assim, Jesus, eu seria pior. Eu seria bem pior. Eu teria atitudes muito piores do que as atitudes dessa pessoa, se eu tivesse sido construído dentro desse ambiente, dessa forma que foi feito. Então aí a gente passa a ter uma longanimidade maior e um amor maior, e a gente passa a não olhar agora do jeito que, pelo aspecto humano, e só por aquilo que a gente considera que ela está mostrando. Porque às vezes as atitudes delas exteriores são péssimas, mas Deus nos deu a graça e o ministério de poder, pelo Espírito, colocar a mão dentro dessas pessoas e trazer para fora aquilo que precisa ser trazido para ser consertado por Ele. Vamos continuar lendo, você vai perceber isso, que Paulo diz isso. Ó. Ele fala, até a Cristo nós consideramos assim antes de conhecê-lo. Por quê? Porque muitas pessoas olham para Cristo e veem Cristo como o ser humano Cristo que veio na terra. Então se a gente considera o ser humano Cristo pela ótica humana, nós vamos ver ele como um bom homem. Mas quando a gente considera Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos para nos trazer vida, nós vemos a possibilidade de um novo nascimento e de sermos reconstruídos por Ele dentro do Espírito. Então muda a nossa ótica de quem Cristo é e do que Ele pode fazer na nossa vida. E Ele vai dizer o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então Jesus quer te fazer novo de novo, quer te voltar para o modelo original. Jesus quer mudar a essência de quem você é. Chega de viver de trapos, remendos e costuras tortas. Renda-se para que Cristo faça tudo em você. Entregue-se voluntariamente para ser virado do avesso, deixar Ele mexer em você o que tiver que mexer. Aí o que Ele continua dizendo? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Sabe o que Deus te confiou? Deus te confiou a capacidade de ajudar no avesso das outras pessoas, desde que você tenha se entregado para morrer com Ele e ser refeito novamente segundo a imagem dEle. É isso. Ei, pare de sofrer com os remendos. Jesus quer tirar todos os remendos da sua vida para te fazer de novo, numa nova malha, numa nova trama, num novo ser, numa nova pessoa. E isso Jesus quer que comece hoje na sua vida. Eu queria convidar todos a se colocar de pé. Qual vai ser a sua oração nessa noite, querido? Olhar para dentro e se render. Abrir mão de você mesmo para que Cristo faça em você a exatidão da vontade dEle. Abrir mão de você mesmo para que Jesus comece a trabalhar aí dentro, para que você se torne uma nova pessoa.
Esse é o processo de entrega, esse é o processo de novo nascimento. Esse é o processo do que Cristo quer fazer em você. De dentro para fora. Até que não sobre nada de você mesmo. Tem uma canção que eu gosto bastante. Que eu gosto bastante da primeira frase dela, que diz assim: levaste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Leva bastante tempo para Jesus levar a gente ao fim de nós mesmos. Mas a hora que acabar, gente, e sobrar só Ele. Ah, meu Deus, o que Ele faz na vida da gente. Ah, o que é capaz de ser feito dentro de nós. Só que Ele só vai te levar ao fim de você mesmo quando você permitir que Ele te vire do avesso. E que Ele comece a trabalhar nas costuras da reestruturação para a sua nova vida. Essa é uma noite de entrega, de rendição. Só que Jesus não vai te forçar a nada, é você que precisa fazer. Então comece a levantar as suas mãos para o alto. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. Se você quiser fechar os seus olhos, feche. Mas Jesus quer começar um processo dentro da tua vida hoje. Jesus quer começar um processo dentro do teu avesso hoje. Jesus quer começar um processo dentro de você nesta noite. Então comece a orar. E não precisa fazer nenhuma oração bonita. Você só precisa dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo para que o Senhor faça a tua maneira. Eu me rendo para que o Senhor faça do teu jeito. Comece a dizer isso para Ele. Ele está neste lugar. Comece a falar com Ele. Não feche a sua boca. Não deixe de orar. Não deixe de clamar. Existe algo que Jesus quer realizar dentro de você. Existem curas que Jesus quer promover dentro de você. O Senhor me diz que tem pessoas que estão feridas aqui por falta de perdão. Comece a liberar esse perdão hoje para que a cura chegue na tua vida. Comece a falar com Ele. Ele está neste lugar. Jesus está aqui. Coloque a mão sobre o seu coração e comece a dizer para Ele assim: Senhor, reestrutura o meu interior. Comece a dizer para Ele: Senhor, muda a estrutura do meu ser. Senhor, arranca as dores e os medos e os rancores que eu tenho colocado remendos. Mexe com tudo isso aqui dentro, Jesus. Que o Senhor continue a produzir coisas novas dentro de você. Que você, a cada momento que a vida te romper em algo, ou uma mancha cair aí, você se lembre que existe alguém para cuidar, para curar, para refazer. Você não caminha sozinho. Há um Deus que te quer. Há um Deus que não abriu mão de você. Há um Deus que não desistiu de fazer de você a exatidão do propósito dele. A obra que Ele começou em você, Ele é fiel para completar. Deixa Jesus fazer. Vai abrindo mão cada dia mais de você mesmo para que Ele complete a obra dele na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.